Cara, meu pai, publicitário, ele teve agência, fez um monte de coisa, quebrou num determinado momento. Em que ano que quebrou, mais ou menos? Ah, velho, se eu tô com 35, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade. Até os 8 anos você tinha grana e depois dos 8 você foi pra Pindaíba? Isso aí, foi... quando começa a gente usar a terminologia, tipo, Pindaí, parece que eu, porra, e eu o que eu fiz, cara? Eu tentei passar essa fase de todo lugar ficar contando história triste, assim, sacou? Porque não que eu tenha vergonha da minha história, e inclusive da minha história eu tenho muito orgulho, mas eu nunca tive orgulho de ter sido pobre, nunca tive orgulho disso. Mas você chegou a ser pobre? Cheguei, a gente eu não falo que a gente passou fome, mas a gente já por muito teve que comeu, fazer, comeu não de doação. tinha muita escolha. Não, a gente comeu doação muito tempo. Minha mãe fazia um trabalho de estudo bíblico por muito tempo com os missionários que tinham acesso a, enfim, o pessoal do CEAGESP, que mandavam frutas e legumes. E por muitas vezes a gente jantou tangerina e mamão, era o que dava que tinha. Nunca passei fome. Mas não era o menu do meu momento. Cara, e teu pai era publicitário. Deve ter sido dolorido pra ele. Muito dolorido. Não só pra ele, pra família inteira. Porque a gente ia... Você tem irmãos? Tenho 3 irmãos, né? Éramos em 4, meu irmão faleceu. E tenho 2 irmãs por parte de pai do segundo casamento dele. E aí virou tudo de ponta cabeça, assim. A gente tinha uma pseudo-estabilidade, que no fim das contas não era uma estabilidade, mas vivíamos um tipo de vida. Quando a gente viu, a gente, vendeu a casa, teve que vender a casa que a gente morava, foi morar de aluguel, 1 ano morando de aluguel, despejado. Eita caralho. Aí, enfim... Eu já fui despejado uma vez. Mano, uma vergonha foda. É foda. É foda a insegurança, verdade, eu vou te falar, né? a grande verdade não era nem... mas foi louco isso, mano, porque assim, eu nem costumo falar muito disso, cara. A grande verdade, eu não... O nome de van de CNPJ não é à toa, mano. Eu não costumo falar disso muito não, mas... foi muito louco isso. Porque isso foi um puta divisor de águas, assim, na minha vida. A situação que a gente tava vivendo ali. A gente já tinha poucas coisas, né? Das coisas que quebraram no meio do caminho, que venderam, Então a gente, depois que vendeu a casa que era teoricamente nossa, a gente foi morar nesse canto de aluguel. Então a gente já se adaptou naquele lugar, não era nosso canto ali. Então tudo tá meio na gambiarra. E aí quando a gente foi despejado, tínhamos pouquíssimas coisas. E essas coisas a gente tentou salvar. Né? Você sabe como funciona o despejo. O cara chega, você tem meia hora ali pra botar o que couber no caminhão. Ele tem um raio de tantos quilômetros onde ele larga aquilo ali. Se não tiver pra onde ir, larga na rua. E aí, no desespero, pegando as coisas, tudo, eu lembro da minha mãe parar o que tava fazendo ali. Tipo, todo mundo catando, caixa de som, alguma coisa que tinha, assim, de eletroeletrônico, assim, saca? E eu lembro dela... num móvel, catando uns documentos. Eu falei, mãe, bagulho de ponta cabeça aqui, você pegando papel, caralho. Aí, quando eu olhei, ela tá pegando fotos minhas e foto do meu irmão que faleceu, tá ligado? Meu irmão faleceu com 4 anos, afogado. E aí, isso destabilizou minha mãe pro resto da vida. Até hoje, ela tem um momentinho dela, assim, em datas específicas e tal. E aí, cara, eu olhei aqui e falei, eu sou um puta de um bosta, né, mano? Como eu sou um merda, né? Tipo, tentando salvar coisa material, eu tô tentando salvar a tua história. Julgando ali rápido, tá ligado? Isso mudou muito a minha cabeça. E aí eu pus a mão no ombro dela, assim. Isso eu não lembro. Isso é minha mãe que me conta. Eu falei, mãe, não se preocupa com essas coisas aqui. Eu vou te dar tudo de novo. Tudo de novo eu vou te dar. Isso que eu era uma criança, né? Você tinha 8 anos. Nessa aí já tinha 10, né? Foi quando sim, quebrou. logo depois. Tinha uns 10. A idade da minha filha hoje. E aí, mano, a coisa aconteceu. Tipo, a gente foi perrengaço. Aí depois disso a gente foi morar numa casa que era um corredor. Então dormia todo mundo no chão, no colchão no chão. Meu irmão mais velho tinha cama, mas o resto era todo mundo no chão. Colchãozinho, do lado do colchãozinho, o pau torando. Minha mãe foi secretária de um salão de cabeleireiro do bairro lá em Cotia. Depois ela virou porteira de uma escola, que era a escola onde meu filho estudou. E aí o fato dela ser porteira na escola, meu filho teve bolsa. Mano, essa história é bem parecida com a minha, que minha mãe também foi secretária de escola, minha mãe também perdeu o emprego. Minha mãe era secretária do salão e porteira da escola. Minha mãe era secretária da escola. E aí eu conseguia, por bolsa, estudar. E minha mãe também foi vendedora ambulante. Vendia empanada e meu avô vendia bala de coco. Minha mãe vendia roupa também. Vendia muamba pra caralho. Minha mãe fez os corre. Minha mãe é bizarra, mano. Minha mãe é next level. Tipo, a gente não tem... seu pai e sua mãe... Separaram. Já, você teve contato com teu pai, não? Não, tenho contato com meu pai pra caralho. Hoje, meu pai e minha mãe são meus filhos, né? Hoje é eu que seguro a bronca ali. Literalmente, da família inteira. Mas é um... Você me contou, né? Você me contou que eu assumi por vontade própria, assim. E aí, mano, foi isso, assim. Não vou me prolongar muito nessa história, mas foi isso. E aí, em determinado momento, eu entendi que
Eu nunca quis pouco, cara. Sempre fui um cara que quis muito. Sempre tive bom gosto pra caralho. E não que o bom gosto signifique muito, mas pra mim o bom gosto era as coisas que eu queria ter. E eu falei, mano, se eu quiser ter isso aqui, eu vou ter que fazer por conta, não vão fazer por mim. E eu fui correr atrás das coisas e, graças a Deus, tá dando certo. Consegui mudar a realidade de todo mundo novamente. Então, dei uma casa pra minha mãe, meu pai, carro pra um, carro pra outro, aposentei todo mundo, tá todo mundo tranquilo. Minha mãe não trabalha mais, meu pai não Arrimo de família total. 100%, meus irmãos, meu filho, a família da minha mulher, tudo tá tranquilo hoje. Graças a Deus consegui estruturar todo mundo. Mas você acha que se não fosse esse momento Scarlett O'Hara e o vento levou, jamais passarei por isso novamente, você teria se formado a pessoa que você se formou hoje? Essa dor, ela pode ser dissociada do que você atingiu como homem hoje? Cara, tem uma frase muito simples, mas eu uso com frequência. Ela diz o seguinte: o perrengue educa. E o perrengue educa mesmo. Eu vejo pelos caras que eu conheço desde muito novo, que tiveram acesso e aquela coisa estável a vida inteira. O pai deu o primeiro carro com 18 anos, o pai paga o cartão de crédito, os caras estão num limbo produtivo desde sempre, assim. Entendeu? Eu vejo meus amigos. Não construíram nada de relevante, na verdade. Eu cresci numa família de classe média baixa, ali na Santa Cecília, mas os meus amigos, eu tinha alguns amigos que eram playboys e eu tinha também alguns amigos que eram, não vou chamar bandidos, mas eles eram bandidos de final de semana. Faziam pequenos furtos, esse tipo de coisa. Você conhece esse rolê, né? Tem de tudo na nossa caminhada. Aí, eu vejo os moleques que eram os playboys, hoje em dia são... Eu não queria ser nenhum deles hoje. Eu também não. Não queria ser nenhum deles hoje. A grande verdade é essa, então... Uma certa fome te afia, né? Velho, você já viu alguém que na zona de conforto, não que ela seja uma zona ruim, mas a zona de conforto não te impulsiona pra absolutamente nada, tá confortável. Entendeu? E teu incômodo hoje, qual que é? Meu incômodo é o risco de não ter mais a paz da minha família, das minhas pessoas, dos que eu amo, a minha paz em relação a esse é o único medo. Entendeu? E isso não envolve somente o dinheiro, envolve a saúde da minha mãe, o convênio dela tá pago, do meu pai, dos meus irmãos, a segurança de todo mundo. E, cara, eu encontrei isso como um propósito da minha vida, sacou? Não voltar pra aquele lugar que um dia você conheceu. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Eu vou fazer o que tiver que ser feito, independente do tempo que eu tiver que trabalhar, o tanto que eu tiver que trabalhar, até quando eu tiver que trabalhar. Isso não vai acontecer nunca mais, nunca mais.